Olá pessoal, meu nome é William Moreira e esse é o segundo vídeo do meu canal. Ele será sobre processamento digital de imagem com classificação supervisionada no QGIS. Eu vou usar um complemento que eu vou falar a seguir e é isso. Essa classificação supervisionada ela melhora, né, a agilidade nos processos, mas sempre lembrando que os dados classificados eles vão ter que ser averiguados sobre a sua veracidade, né? Ver se os dados eles são corretos, se eles estão sendo classificados de uma forma correta e tal, porque todo dado cartográfico ele exige confiabilidade no dado. Então a gente vai ter que averiguar de certa forma, fazer uma reambulação em alguns casos e verificar se o dado é correto. Então aí, ó, instrutor, tem meu telefone, caso alguém queira falar algo comigo, meu e-mail. E se vocês quiserem me seguir no LinkedIn lá, tem alguns artigos, algumas publicações interessantes. Lembrando que no processamento digital de imagens, a gente tem que fazer alguns procedimentos anteriormente, né, como a composição de bandas, fazer um realce na imagem ali para especificar melhor alguns atributos da imagem, alguns componentes da imagem. Em alguns casos, fazer correções atmosféricas e correções geométricas para elementos e imagens de altas escalas, né? Então, a gente tem que fazer alguns procedimentos previamente para que o dado fique confiável e para que você consiga realizar alguns certos procedimentos na imagem. Esse é um slide para contém as características das bandas, né? As bandas do Landsat 8. Então você tem aí todas as bandas do Landsat 8, ele contém de 11 bandas. Você tem a banda 2, a 3 e a 4 sendo as bandas na faixa do visível. A banda 5, 6 e 7, elas são bandas do infravermelho. Você tem a banda 8 como pancromática, né? Essas são as mais importantes. Então, a gente vai ter que determinar na composição da nossa banda os componentes que a gente vai aplicar, né? Que a gente tem que aplicar 3 bandas e dependendo do elemento que a gente quer identificar no terreno, a gente vai aplicar a banda que melhor vai identificar esse elemento. Então, se a gente quer identificar uma vegetação, a gente vai aplicar as bandas do infravermelho e com algumas composições, né? No caso o vermelho, as bandas do infravermelho e mais algumas para criar um destaque. Então a gente tem que identificar a melhor composição de banda que a gente vai atribuir à imagem para identificar o elemento que a gente quer. Então a gente tem que fazer esse estudo prévio para analisar e verificar a melhor composição de bandas. O plugin que a gente vai utilizar para fazer a classificação supervisionada, ele é o Semi-Automatic Classification PL. É um plugin que é do QGIS. Eu vou prosseguir, a gente vai ver como é que se instala e tudo. Então, para fazer a instalação, você vai vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Então você vai fazer a pesquisa aqui, Então, o meu já está instalado, né? Mas você digita o nome lá, você vai clicar nele e vai colocar aqui, ó, né? Onde a seta está movendo aqui, ó, instalar complemento. Então você vai instalar esse complemento, ele vai demorar um pouquinho aqui, alguns minutos, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então vai instalar o complemento, você fecha e aqui, ó, com o botão direito você vai clicar aqui nas configurações aqui e você vai ver se essas abas estão marcadas. SCP Doc, SCP Edit Toolbar, SCP Tools, SCP Work Toolbar. Então você vai ver se essas aplicações estão marcadas. Além disso, você vai procurar para ver se essa camada aqui na barra de ferramentas de raster está marcada. Então você marca essas
componentes aqui para o trabalho ficar melhor, mais rápido. Então, vou tirar aqui. Após a instalação, o SPC Dock, a aplicação, né, ele vai aparecer aqui. Ó, você tem a camada, você tem o SCP Dock. E você vai ter aqui outros complementos aqui. Parte do complemento aqui. Ó, esse daqui, caso tem esses daqui. Estão aparecendo aqui. Ó. Então, o que você vai fazer? O primeiro procedimento para realizar a classificação supervisionada, a gente vai aqui clicar SCP Dock, tá vendo? A gente clica aqui. Então a gente vai carregar a nossa imagem. Então eu já tinha preparado uma imagem, já tinha criado a composição dela. Caso vocês não saibam fazer a composição de banda, vocês peçam aqui nos comentários que eu vou criar um vídeo só para fazer essas composições, esses primeiros procedimentos. Então eu venho aqui, vou carregar aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai na pasta, no caso o meu está no Drive aqui. Então estou puxando a imagem. Então aqui em bandas, essa é a minha imagem. Então estou carregando ela. Ela carregou aqui, ó. Pode ver que se eu chegar aqui em camadas, eu tenho aqui a minha imagem. Então eu vou fazer a composição dela, vou aplicar a composição. Eu vou aplicar a composição 654. Então eu venho aqui em configurações, vou em propriedades. Eu já tenho aqui as bandas, ó, estão todas definidas. Então eu vou colocar a composição 6, 5 e 4 e vou aplicar. Eu poderia criar um realce um realce mais detalhado, só que como é só para um vídeo explicativo, eu vou aplicar um filtro do QGIS mesmo, que eu venho aqui e ele já aplica um filtro, um filtro mais escolhido pelo QGIS, então eu posso criar ali alguns realces diferentes. Mas esse é um filtro que já resulta numa classificação boa. Então a gente vem aqui, consegue identificar o verde, ele é mais a vegetação, esses mais roxos assim são alguns, pode ser rocha, pode ser palhada, né, chamado de palhada na vegetação. Você tem alguns elementos que tem aqui. Então você tem essa parte mais roxa aqui. Isso aqui são as estradas, né? Você consegue identificar bem. Então aqui é a cidade, essa tonalidade mais roxa aqui. Então consegue identificar bem o uso e ocupação do solo, né? A gente consegue saber mais ou menos como é feito, como é distribuído. A gente também pode colocar uma imagem aqui por cima da composição pancromática, né, que ela tem da banda do pancromática, que é a 8, que ela tem uma resolução espacial melhor. Então, às vezes, quando você tiver alguma dúvida, você pode olhar ela. Também pode fazer uma comparação utilizando algum OpenLayers, outra imagem de satélite do Google, por exemplo, Google Earth. Então a gente vai ter que trabalhar com várias ferramentas. Então a gente tem a imagem aqui, já está com a composição 654, e a gente vai fazer agora a classificação. Eu vou na camada aqui, ó, e aqui a gente vai fazer um arquivo que ele vai gravar as informações da classificação. Então eu posso carregar ele, se eu já tiver um preparado, eu posso criar um. Então eu vou aqui na opção de criar, né? Então eu vou criar aqui, vou criar na mesma pasta lá, vou colocar aqui classificação. Super. Então vou salvar. Salvou. Ele já carrega aqui. Então agora eu vou abaixar aqui, estão vendo, ó?
ele fica bem lá embaixo. Complemento. É até meio difícil de achar, mas eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Nessa segunda parte aqui, Classification Doc, e vou lá para baixo. Aqui que eu vou achar o local que eu vou fazer a classificação. No caso que eu vou marcar os elementos e eles vão corresponder aos pixels que eu penso em classificar. Então eu venho aqui, essa tonalidade mais verde aqui, eu sei que ela é uma vegetação. Eu vou atribuir uma macroclasse e uma microclasse, né? Seria as maiores classes e os componentes que estão nessa classe. Então, aqui, vou colocar aqui, vegetação. E aqui, né, no id 1, eu vou colocar mata 1. Então, eu venho, o que eu faço agora? Agora eu tenho que marcar aqui o componente, eu posso... e ele vai gravar uma informação. Então, eu venho aqui, ó, no ROI, Create um ROI polígono, aí eu clico aqui, cliquei, então eu vou marcar, ó. Marquei essa primeira parte. O que eu faço? Ele não está salvo ainda. Então eu clico com o botão direito e ele já deu uma opçãozinha de salvar ali, ó, tá vendo? Então eu vou aqui e vou clicar nessa opção Calculate Sig. Então ele vai e calcula o elemento aqui. Então ele já salvou e calculou esse vegetação na mata 1. Ele salvou. Então eu posso ir para outra opção. O que eu faço? Eu vou colocar aqui uma mata 2. Eu vim aqui, que tem uma tonalidade um pouco diferente. Clico com direito, viu que ele está levando, e coloco aqui Calculate Sig de novo. Então ele salva. Agora eu posso vir para cá. Essa tonalidade aqui, vamos ver aqui, um local melhor. Essa tonalidade aqui, ela é uma palhada. Ela é mais ou menos classificada como palhada, que é uma vegetação que ela é mais seca. Então, eu vou colocar aqui palhada. Aí eu marco de novo, clico aqui e vou e marco. Salvo de novo. Então ele salva. Então aqui eu já tenho 3 componentes aqui, entendeu? Então eu faço a vetorização de todos os elementos aqui que está exposto para eu salvar esse arquivo geral e classificar os meus elementos. Então é isso, eu marco e depois a gente classifica no geral. Então continuei fazendo as marcações dos elementos no terreno e classificando ele. Eu coloquei as coisas aqui, mata 1, 2 verde, ó, palhada dessa cor, mata 3 verde, né? Solo exposto 1, solo exposto 2 e área urbana. Aí a gente pode ter um preview, né? Então a gente clica aqui, pode ver um preview da nossa classificação. A gente consegue ver aqui exatamente que essa região é uma área de maior mata, né? Ó, tá vendo? A gente consegue ver as áreas que possivelmente são urbanas, as outras matas. Então a gente consegue ter uma classificação da região. Então, esse tipo de processamento ele tem sido bastante utilizado para vegetação. Você consegue identificar tipos de plantios diferentes, de cultivos, né? Ou também identificar áreas que estão com estresse na vegetação, com praga, ou algum certo tipo de praga. Dependendo do equipamento, do sensor que você utilizar, você já
toda vez que você fizer o mesmo processamento, você já vai ter esse dado ele vetorizado. Então você consegue, de certa forma, criar um procedimento, um trabalho ali que você não vai precisar marcar todos esses elementos todas as vezes. Você já vai ter mais ou menos isso feito. Então isso é bastante utilizado, né? Então, com a tecnologia com software que ele é livre, né? Então você consegue fazer um trabalho mais barato comparado com outros. Então é bastante usual. Então aqui a gente viu o preview, né? A gente clica aqui nesse imagem, consegue ver o preview. E para classificar a imagem toda, a gente vem no Classificate Output, né? E é só a gente clicar nisso aqui, ó, Room. E ele vai classificar tudo. Eu vou salvar tudo numa imagem, né? Vou salvar aqui no local parecido. Então vou colocar aqui, eu uso a ocupação do solo, vou botar classificação. Então ele vai demorar alguns minutos, dependendo da sua máquina, para processar. E vai executar todo o processamento da imagem, te resultando num dado em arquivo TIFF. Né? Então, para você gerar um mapa, você vai ter que fazer um outro procedimento que será mostrado por mim em outros vídeos. Então, eu vou dar um pausezinho aqui, daqui a pouco a gente volta com o resultado da classificação supervisionada. Então, pessoal, a classificação foi gerada. Vou colocar aqui em camadas. Resultou nessa camada. Isso aqui essa aqui é a prévia, né, de baixo, e essa de cima ela é a classificação da imagem inteira. Então vou só tirar aqui as outras e vou mostrar para vocês. Então ele criou, posso aplicar aqui, tirar esse aqui é a imagem original, eu recortei ela numa área mais concentrada para exemplificar para vocês. E é isso, a classificação, você tem aqui todos os elementos que a gente classificou e com esses procedimentos você consegue, para algumas finalidades, classificar de forma semiautomática. Mas como eu já disse, a gente tem que avaliar o dado, verificar a veracidade do dado e ver se ele vai ser usual para a nossa aplicação. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo por e-mail ou me chamar pelo WhatsApp aí, que esse é o meu número no WhatsApp. E se continuar acompanhando o meu canal, que eu vou ter algumas outras aplicações, né, no QGIS e em outros softwares. Mas a próxima será a geração de um mapa com esses dados, um mapa com escala e tudo. Bem feitinho. Posso também criar um de composição, então se vocês quiserem deixar ideias aí, posso também criar um de fusão das camadas, né? É isso. Se vocês quiserem sugerir alguma ideia de vídeo, só colocar no comentário. Obrigado, até mais.